Vamos seguir? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre campo jurídico, o que está em jogo na Lava Jato. Lava Jato que ontem veio com nova denúncia. Deixa eu pegar as nossas informações aqui. Lava Jato que ontem veio com nova denúncia contra o ex-presidente Lula. E a gente recebe para conversar a Tânia Maria de Oliveira, ela que é da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Olá, Tânia, tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aí, os telespectadores do Bom para Todos. Vamos lá, Tânia, vamos tentar entender o que aconteceu ontem. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, lá no Paraná, protocolou uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula. Além de Lula, também foram denunciados Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, Paulo Okamoto, que é o presidente do Instituto Lula. O Ministério Público os acusa de usar o Instituto para lavar 4 milhões doados pela Odebrecht entre dezembro de 2013 e março de 2014. A defesa do ex-presidente publicou uma nota dizendo que essas doações estão devidamente documentadas por meio de recibos emitidos pelo Instituto Lula, que inclusive não se confunde com a pessoa do ex-presidente e que inclusive todas essas doações foram devidamente contabilizadas. Como que você assistiu? A gente sabe que o Lava Jato está em descrédito e agora aparece com mais essa denúncia contra Lula, né? Tá. Em primeiro lugar, acho importante dizer que a prática de lawfare, que é o uso do sistema de justiça para perseguir determinadas pessoas, ela tem uma tática muito interessante, que é a pulverização de ações com vistas a fazer com que se alongue tanto quanto possível as ações mesmo contra determinadas pessoas. Então, essa é mais uma das denúncias que já estava lá no escopo da Lava Jato, em Curitiba, em sede de investigação, que é a ação contra o Instituto Lula, né? A doação feita ao Instituto Lula. Acho que eu até brinco, assim, tem, na verdade, pouca novidade para comentar as ações da Lava Jato. A novidade no momento em que a denúncia vem na esteira do descrédito que a operação vem sofrendo, com a revisão de sentenças no Supremo Tribunal Federal, com a saída do Deltan Dallagnol da coordenação, aplicação de penalidade a ele no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, por utilizar de instrumentos da sua própria popularidade para tentar interferir no campo da política. Porque novidade com relação a essa ação propriamente dita não tem. É mais uma ação, uma apresentação de uma denúncia, que não é só sem provas, é despida de qualquer credibilidade mesmo jurídica, né? Lavagem de dinheiro, para explicar de forma muito tranquila para os telespectadores, é um dinheiro que tem origem ilícita e que é colocada dentro do sistema para parecer que tem origem lícita. Então, por exemplo, dinheiro do tráfico de drogas, jogado dentro do sistema através de transações comerciais para parecer que tem origem lícita. Sabemos que tráfico de drogas é uma ilegalidade, é uma ilicitude, e que todo o dinheiro que circula é, portanto, de origem ilícita. Então, se uma empresa, veja só, a doação por empresas a organismos, institutos, entidades, é legal ou ilegal? É legal, certo? O que as empresas e a entidade que recebe o dinheiro precisa fazer? Precisa registrar devidamente na sua contabilidade, precisa prestar contas à Receita Federal e precisa dizer, tudo isso está perfeitamente feito, documentado. O Instituto Lula demonstra em toda a sua... Inclusive é importante lembrar que o Instituto Lula foi objeto de uma devassa pela Receita Federal sobre essas questões aí de doações, né? Ano de 2011 a 2014, e, enfim, tudo devidamente contabilizado, tudo devidamente registrado. Mas a Lava Jato cria suas teses, veja bem, não, está tudo certo aqui, a doação está feita, está registrada, está documentado, mas acontece que a origem é ilícita. Origem ilícita, como?
porque a empresa não poderia doar? Não, a empresa poderia doar. Acontece que a empresa doou porque supostamente ela estaria solicitando alguma coisa em troca dessas doações. Isso sequer pode ser caracterizado como lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro tem que ter origem ilícita, né? Então eles falam que foi uma dissimulação. Ok, existe dissimulação em lavagem de dinheiro? Existe. Prova, tem que provar. Tem que provar que houve alguma ilicitude, alguma ilegalidade na doação. Se não é conjectura, é como se eu fizesse normalmente, regularmente, a minha declaração de imposto de renda, tudo devidamente comprovado, e a Receita resolvesse dizer assim, veja só, essa consulta que você diz que fez, que declarou aqui na sua declaração de saúde, na verdade, ela foi ilícita. Eu falei, não, mas eu fui lá, fiz a minha consulta, a minha médica me deu o recibo e eu declarei normalmente aqui na minha declaração de imposto de renda. Não, mas você fez isso para dissimular, porque na verdade você não foi fazer a consulta. Como assim? Né? Eu fui fazer a consulta, tem que provar que eu não fiz a consulta para dizer que tem origem ilícita. Então é um apanhado de factoides. A Lava Jato é em si mesma uma operação que prima pelo apanhado de factoides. Essa é mais uma denúncia vazia, literalmente denúncia vazia. Eu li um texto do Reinaldo Azevedo, a gente citando o Reinaldo Azevedo, né, em que ele diz que leu as 121 páginas dessa denúncia, e ele diz assim, impressionante, qualquer advogado ou jurista com um pouco de vergonha na cara ficaria corado. E daí a gente tem também aqui para compartilhar a postagem do ex-presidente Lula sobre essa questão, sobre essa denúncia. Vamos dar uma olhada, ele diz assim, a Lava Jato todo dia inventa uma mentira na expectativa de que algo colhe contra o Lula. Essa gente ainda vai ser condenada por crime de lesa pátria, é apenas uma questão de tempo. O Ministério Público é uma instituição séria e não pode ser tomado por fedelhos messiânicos. E o que me chama a atenção, Tânia, enquanto você explicava toda essa ação, essa denúncia, é que a Lava Jato, ela segue essa cartilha do lawfare, né? Todos os pontos que existem, que configuram esse lawfare, a Lava Jato tá ticando tudo. Sim, segue direitinho, né? Segue direitinho. E faz escola. Eu não diria que a Lava Jato iniciou esse processo, não, porque o sistema de justiça penal é realmente um sistema seletivo e injusto para as pessoas em geral. Mas no âmbito da criminalização da política, a Lava Jato faz escola e tem reproduzido, né, a tática. A própria ação aí do braço da Força Tarefa no Rio de Janeiro, agora pelo juiz Marcelo Bretas, é a mesma tática adotada pelo Sérgio Moro e pela Lava Jato durante todos esses anos lá em Curitiba, né? Ações absolutamente espetaculares, espetaculosas, feita no mesmo dia em que ele recebeu uma denúncia de 504, falando em páginas, recebeu uma denúncia de 504 páginas no mesmo dia, aceitou a denúncia no mesmo dia em que faz a operação de busca e apreensão. Quer dizer, eu recebo a denúncia, depois eu vou buscar as provas. É realmente para envergonhar. O Reinaldo tem toda a razão. Essas peças produzidas pela Operação Lava Jato, as peças de denúncia do Ministério Público são para envergonhar a instituição, são para envergonhar qualquer profissional da área jurídica. Tânia, como você viu essa operação, esses mandados de busca e apreensão autorizados pelo Marcelo Bretas contra o advogado Cristiano Zanin, que faz a defesa do ex-presidente Lula? A gente comentou aqui um pouco na semana passada, conversei inclusive com o Cristiano Zanin no Brasil TVT no domingo. Há um questionamento em relação à jurisdição, inclusive, de Marcelo Bretas para julgar um caso que não é de esfera federal, enfim. Faz parte também dessa lawfare que você comenta? Claro que faz. Mas a Lava Jato abraçou em Curitiba a competência do Brasil inteiro, né? Então, em termos regionais, essa aí já é uma constante. Ninguém nunca conseguiu explicar por que as coisas que aconteciam em diversos lugares
do país estavam lá sob a competência do Sérgio Moro. No caso do Rio de Janeiro, é uma competência que não é uma questão geográfica, é uma questão de competência mesmo, de jurisdição estadual ou federal. Ele é o juiz federal, portanto, ele analisa crimes da esfera federal, né? Nada explica que essa discussão toda, que envolve pessoas que não têm prerrogativa de foro, portanto, e não está se tratando ali de crime de esfera federal, esteja sob a alçada de um juiz federal. Evidentemente, isso é de competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Então, o questionamento dele está perfeito, está correto. E o Marcelo Bretas está tentando, aquela história, não existe vazio na política, né? Já diz o bom provérbio. Também não existe um vazio no judiciário totalmente tomado pela política. Não existe vazio. O que está acontecendo aqui? Com o descrédito do braço da Lava Jato Curitiba, os demais, porque a Lava Jato tem um braço, além de Curitiba, tem São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então, os outros atores começam a querer ocupar aquele espaço que está em descrédito de Curitiba, né? Não temos mais um juiz herói, né? Autoproclamado herói lá em Curitiba, então tem no Rio de Janeiro alguém que quer tomar esse espaço. Decretação foi isso, eu já disse antes, a propósito da discussão anterior, né, um pedido de busca e apreensão sobre escritórios e residências de advogados, no mesmo dia em que ele recebe a denúncia do Ministério Público. Imensa, é uma coisa completamente fora do... Primeiro você investiga, depois você, com base nas provas colhidas, analisa isso, o juiz, analisa se, a partir dessa investigação feita pela polícia, pelo Ministério Público, analisa se recebe ou não a denúncia. Não. Ele recebeu a denúncia e foi buscar as provas. Então, é mais um espetáculo produzido, agora no Rio de Janeiro, pelo novo candidato a herói, né, da Lava Jato, chamado Marcelo Bretas, que já é uma figura conhecida de todos nós, amigo do Moro, absolutamente ligado ao presidente Jair Bolsonaro, é bom que se diga isso, que a nova faceta da Operação Lava Jato, na minha opinião, a partir da briga deflagrada entre Augusto Aras e a Força Tarefa lá em Curitiba, é que a Lava Jato agora se aproxima do bolsonarismo militante. E ele é pleiteante de uma vaga para o STF também, a gente não pode esquecer, Marcelo Bretas, né? Deixa eu continuar nesse assunto da Lava Jato, para falar sobre Luiz Fux, pode ser, que assumiu a presidência do STF, é um lavajatista declarado, né? O que a gente pode esperar? Ai, difícil. Veja, o Fux tem protagonizado episódios muito lamentáveis no Supremo Tribunal Federal como juiz daquela corte, né? As votações as mais ruins possíveis do ponto de vista das garantias, né? Se mostrou totalmente ao lado desse modelo investigativo desviante, né? Ilegal mesmo, produzido pela Operação Lava Jato, votou contra as ações declaratórias lá da presunção de inocência. Então, a postura dele sempre foi muito ruim do ponto de vista da garantia de direitos. O presidente do Supremo Tribunal Federal tem um poder de agenda muito grande, né? Tem um poder de agenda muito grande. Eu acho que a sociedade deve estar muito atenta para cobrar e verificar como é que vai ser exercido esse poder de agenda pelo Fux, né? Porque a depender das posições que ele tem explanado até aqui, acho que devemos nos preocupar muito com essa presidência. Mas é uma questão de fiscalização também e de acompanhar qual vai ser o comportamento dele. Existe hoje uma disputa muito grande, né? Já foi dito isso no âmbito da Lava Jato, sobre o que é o legado de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia, e o que são os novos atores aí impulsionados pelo Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. De novo, a briga Aras Força-tarefa da Operação Lava Jato é a briga Moro-Bolsonaro. A gente não pode ser inocente de deixar de verificar isso. É claro que enquanto ele estiver cobrando que se apure, que se investigue e que se puna até
todas as ilegalidades, se reveja e puna a todas as ilegalidades cometidas pela força-tarefa da Operação Lava Jato, eu acho que a gente tem que apoiar, inclusive, né? Tem que ir junto mesmo, não perdendo de vista que existe um interesse muito grande de tomar conta da operação, desta vez para proteger o mandatário do Planalto Central e os seus. Você citou esse poder de agenda de Luiz Fux agora, só para eu entender um detalhe especificamente sobre a suspeição de Sérgio Moro, essa ação movida pelo ex-presidente Lula no STF. Quem está com essa ação nas mãos é Gilmar Mendes. Ele que pode colocar para votação ou vai depender de alguma forma de Fux colocar isso na agenda? Não, essa pauta é pauta da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O Fux determina a pauta de plenário, né, que é a reunião dos 11 membros da Corte. A segunda turma é composta por 5 juízes, a gente sabe agora, é o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski e o ministro Celso de Mello, que é o decano, que todos sabem, no dia 31 de outubro é o último dia dele na Corte, ele completa 75 anos e então, a partir de 1º de novembro, está aposentado compulsoriamente. Situação do habeas corpus do ex-presidente Lula, tem 2 votos contrários do ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, o voto da ministra Carmen Lúcia, e está com vistas com o ministro Gilmar Mendes. É ele que tem que levar para a pauta para ser julgado, pauta da segunda turma nesse caso, que neste momento tem uma vaga porque o ministro Celso de Mello está afastado de licença, né? Foi anunciado que, inclusive, ele volta agora em breve, a gente precisa aguardar aí para ver se ele volta realmente antes da sua aposentadoria. De qualquer forma, a situação do habeas corpus é na segunda turma, aí não tem, ao menos em princípio, ingerência da presidência da casa. As turmas, elas têm competência terminativa para determinadas matérias, como é esse caso do habeas corpus. Isso não vai para plenário. Você, inclusive, já explicou para a gente, acho que foi com você que eu conversei, Tânia, em relação a empate no julgamento desse habeas corpus, porque Celso de Mello saindo ficariam 4. Se fossem 2-2, esse empate é pró-ex-presidente Lula. Pró-réu. Sim, pró-réu, a gente chama, o pessoal adora usar o termo em latim, o indúbio pró-réu. Na dúvida, favorece-se o réu. Esse é um princípio de direito penal, que, bom, pelo menos até hoje não foi burlado. A gente fala em princípio, as pessoas ficam assim pensando, será? Porque hoje em dia está difícil acreditar nos princípios, né, jurídicos, né? Mas na dúvida, qualquer empate favorece o réu. O indúbio pro réu significa, na dúvida, em favor do réu. Então, seria uma decisão favorável, como se de 3-2 fosse, no caso de empate. Embora a gente não saiba se o processo vai ser pautado com 4 juízes, né? Aí é uma coisa que está colocada ou não, vai depender do ministro Gilmar Mendes, que tem que efetivamente devolver o processo para a pauta. Perfeito. Uma última questão, queria trazer aqui uma notícia que rodou bastante ontem em relação a um juiz que afirmou que o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, agiu bem em ter divulgado um dossiê antifascista nas suas redes sociais. E daí hoje o portal UOL traz uma reportagem mostrando, na verdade, que essa ação que esse juiz julgou tramitou de forma relâmpago, foi julgado em 5 dias. E nos autos, que a reportagem teve acesso, inclusive, não consta nem a defesa de Garcia nesse caso. Ou seja, a justiça proferiu uma decisão sem ouvir a argumentação do deputado. Também foi negado o pedido para que o parlamentar retirasse de suas contas nas redes sociais essas publicações referentes ao dossiê. Lembrando que esse dossiê paulista tem o nome de cerca de 1.000 pessoas, com foto, endereço, telefone, a listagem de jornalistas, radialistas, 70 professores. Como que a gente pode interpretar uma notícia dessa? Tá, professora, explica para a gente. Bom, Thalita, eu acho que tenho falado muito em matérias, em discussões, até em artigos sobre essa coisa dos dossiês contra antifascistas, né? O Douglas Garcia, ele inaugurou, na verdade, uma
uma prática que em seguida foi verificada no âmbito do Ministério da Justiça, através da CEOP, né, naquele caso contra os policiais antifascismo. Hoje, precisamente, está acontecendo pedidos de inquérito em alguns estados, com destaque para o estado do Rio Grande do Norte, onde um procurador chamado Wendel Beethoven pediu instauração de inquérito contra policiais também antifascismo. Então, parece uma distopia. Ser antifascista no Brasil é se arriscar a ser denunciado ou condenado no sistema de justiça. Uma distopia. O que acontece, esse juiz dá uma decisão, e ele deu uma decisão negando o pedido de um estudante que consta na lista lá, divulgada pelo Douglas Garcia, pedindo indenização, e aí ele fala de liberdade de expressão, fala que se quer calar a crítica, que se quer... Uma coisa completamente, eu diria que, para usar o Caetano Veloso, é o avesso do avesso. O avesso do avesso. Porque, veja, um deputado usa o seu cargo público e saiu de dentro do gabinete dele, da Assembleia Legislativa de São Paulo, isso já foi comprovado, para produzir conteúdo contra pessoas que fazem militância antifascista. Antifascista, fascismo, aquele regime que, na prática, o nazifascismo dizimou milhões de seres humanos, né? É o chamado Holocausto. A rigor, todo mundo que defende a democracia deveria levar uma plaquinha "sou antifascista" para a rua. Falar, aqui eu, Tânia, estou aqui dando essa entrevista, olha, eu sou militante antifascista. A rigor, quem defende a democracia, quem acredita na democracia, é por natureza, por essência e por princípio antifascista. Mas no Brasil, ser antifascista, se dizer antifascista, virou um problema. O que esse juiz está fazendo é política, Thalita, não tem outra resposta. Ele está usando o seu poder de juiz, o seu poder da caneta, para dar uma decisão política, para dizer que há algum tipo de coerência, algum tipo de sensatez, algum tipo de legitimidade e legalidade em uma ação de um deputado que é completamente inconstitucional, completamente ilegal, o uso do seu, ainda mais, o uso do seu cargo público para produzir material contra cidadãos, contra os quais não existe nenhum indício, nenhuma acusação, nenhum elemento de cometimento de crime. E ele diz que ele estava cumprindo, Douglas Garcia estava cumprindo com o seu dever ao juntar elementos e enviar para as autoridades. Realmente, comentar essas coisas virou um desafio, acho que filosófico, não é jurídico, porque é preciso compreender efetivamente como é que essas cabeças estão funcionando. São todo dia membros do Ministério Público, juízes e tal, usando o poder que tem, né, de servidores públicos para fazer militância política. Puxa vida, Tânia Maria de Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Tânia, sempre muito bom te receber e conversar com você aqui, viu? O pessoal gosta muito, eu gosto muito também, só tenho a agradecer muito pela sua participação. Então, gostamos todos. Olha, por isso que o programa é bom para todos, eu disse isso da outra vez, é bom para todos, porque para mim também é muito bom. É muito bom estar aqui, é muito bom falar com vocês, é sempre um papo leve, gostoso. E, enfim, acho que é sempre muito importante comunicar e discutir com as pessoas, poder colaborar, né, com essa discussão com a sociedade sobre o que está acontecendo no nosso país, no âmbito do sistema de justiça. Então, te agradeço, obrigada pelo convite mais uma vez e obrigada a todos que nos assistiram.